Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, para fechar finalmente as análises aqui pela visão do estrategista com a Vale, fechar as análises do final de semana. Não, vou parar, pode ficar tranquilo. Com a Vale, mineradora com foco em minério de ferro, com participação menor em metais básicos. Relevante ver a análise do terceiro trimestre de 2022, que está aqui embaixo, onde a tese é colocada, a operação roda muito bem, muito vinculada ao minério de ferro, obviamente, arrefecimento global e boa vontade do mercado como questões a observar aqui, tá? E do quarto trimestre de 2022, onde é comentada a trajetória do preço, especialmente em referência ao minério de ferro, para ter uma base de onde estamos indo. A abertura da estrutura acionária na tela aqui mostra o caráter de corporation da operação, sem controlador específico, tá? Governo continua incomodando e tentando aproximação com a empresa. Comentários mais recentes aí do Lula dizendo que agora a empresa entendeu, que agora a empresa quer jogar junto, blá blá blá, qualquer coisa do gênero. Acho incômodo, acho um problema. Evolução do preço, desde a última análise, na tela, um pouco abaixo do preço na época, com alguma redução do gap de oscilação com o minério de ferro, dado que o minério de ferro respondeu melhor do que a operação que vinha com evolução acima do minério de ferro, mas ainda vejo muita boa vontade. Trimestre sem muito a explorar, finalmente, porque é sempre um bafafá do caramba isso daqui, com divulgação de novo projeto de longo prazo que a gente vai comentar lá na frente, que é o novo Carajás. Começamos com volumes, para dar um pouco mais de cor na tela. Para o pause, o minério de ferro, tá? Só para quem quiser dar uma olhada, a produção nunca foi uma questão aqui, então essa não é propriamente o ponto. Metais básicos em seguida, também para o pause, definitivamente, como dito, produção não é um ponto, a empresa opera bem. O due diligence mostra a deterioração na entrega ano contra ano e algum nível de melhoria versus o trimestre anterior. Tá? A estrutura de capital continua tranquila, não é uma questão a questão da alavancagem. Tá? Receita líquida com crescimento de 6% versus o trimestre anterior, uma queda de 22% versus o mesmo período no passado, como disse, deterioração. EBITDA ajustado de operações continuadas, o proforma ali, 9% de crescimento versus o trimestre anterior, 40% de queda versus o mesmo período no passado, isso em grande parte pela diferença de preço do minério. Né? Isso daí é o EBITDA usado porque ali não tem Brumadinho, tá? Esse tipo de coisa, para justamente entender como a operação está atuando no momento, o de Brumadinho está acima. Margem vai a 41% versus 39% do trimestre passado, 53% no mesmo período do ano passado. Lucro líquido com uma queda de 64% ano contra ano e versus o trimestre anterior. No trimestre passado eu falei em pensar como seria, pode voltar lá no vídeo, como seria quando não tivéssemos aquele auxílio dos não recorrentes ajudando o resultado líquido. E voa lá, aqui nós vemos uma queda de 64% quando a gente não tem muito auxílio de não recorrente, certo? Dada a existência de um prejuízo líquido acima ali, é bom abrir o lucro líquido aqui para a informação de vocês. Basicamente o que diferencia o que eles chamam de proforma em 800 e pouco milhões e a queda ali de 666 de prejuízo é basicamente impairment afetando negativamente. Então reavaliação de contrato, reavaliação de coisa de reaver ou não reaver, está aí na tela explicado e sublinhadinho. Tá? Eu não vejo como um problema considerar o proforma, dado que impairment aqui é basicamente movimento ali contábil do que eles esperavam receber. Tá? É mais do que natural que, volto a reforçar, a questão de dizer, jogar no book, no contábil ali, que vale alguma coisa, não quer dizer muita coisa. Né? Eu falo isso daí consistentemente. Dinâmica de fluxo de caixa na sequência, só para informação, para o pause na tela, não tem nada que preocupe ou que chame a atenção. A alavancagem na sequência, com alguma elevação, 0,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA, tínhamos 0,5 vezes no período anterior. A operação bem estruturada no que tange capital, essa parte não é propriamente um problema, não é uma questão. Por último, o novo projeto divulgado, o novo Carajás, um investimento estimado de 70 bi até 2030, como colocado aí na tela, para aumento de produção de minério de ferro e cobre. Aí na tela para o pause, para dar um pouco mais de cor, para quem quiser pausar, ali tem na parte inferior esquerda tem as quantidades que eles pretendem aferir e tal, para quem quiser ir mais a fundo. Tá aí. A questão continua sendo o preço do ativo versus o cenário do setor, tá? Setor global e por aí vai, como comentado nas análises anteriores. Finalizando, vejo a operação como positiva, ela opera bem, tá? Mesmo com contínua e paulatina piora no operacional financeiro.
Descasamento histórico da evolução do preço do minério de ferro e qualidade operacional financeira entregue aqui me parece boa vontade excessiva do mercado com um ativo, e os resultados líquidos inflados por não recorrente, que agora mostram um cenário sem os mesmos, não deixa propriamente aí um horizonte dos mais positivos a se esperar, certo? Isso somado à continuidade de arrefecimento econômico reforçado pelos dados recentes globalmente, certo? A gente tem visto aí a continuidade do arrefecimento econômico. Não estou te falando de recessão, nem nada, estou falando de arrefecimento econômico, redução da velocidade de crescimento e falta de sustentabilidade nos preços do minério de ferro, que eu vejo nesse momento como inflacionados, justamente pela empolgação ali de a China vai ajudar, a China vai influenciar, a China vai colaborar. Não vejo que é bem por aí, me levam a considerar a operação em preços consideravelmente mais descontados, com desconto extra pela questão dos desastres e a expectativa do uso do modus operandi deles, que não é o mais positivo, em metais básicos que já tem várias questões de trabalho infantil e por aí vai, não preciso de mais rolo desse, certo? E dúvida? Dúvida eu tô sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos possivelmente amanhã com short reel, mas nada de vídeo, e na segunda-feira, tá? No Ativos chamando atenção, abertura de mercado e a live de segunda das 8 às 10 da noite. Valeu, galera, beijão!